dor no estômago, vômito e diarreia intensa. Esses são alguns dos sintomas da doença rotavírus, que é muito comum em crianças abaixo de 2 anos. Mas devido às más condições de higiene, a doença tem sido cada vez mais comum entre os adultos. E para falar sobre prevenção, hoje nós conversamos com a enfermeira Carli e ela ensinou como você aí de casa pode se prevenir contra o rotavírus. As medidas para evitar o rotavírus são medidas gerais de higiene. Então, lavar a mão muitas vezes durante o dia, principalmente depois de usar o banheiro, de brincar com os animais, antes das refeições, ao manipular os alimentos, limpar sempre a bancada antes de fazer a comida, né? Então, água tratada, sempre consumir água tratada, água filtrada, os alimentos bem limpos, né? Não consumir água de rio, água que a gente não sabe procedência, né? Armazenar água e alimento sempre protegido de animais, insetos, em casa também. Então, frasco de água sempre com a tampa com a boca mais fechada, para evitar a contaminação cruzada e prolongar o aleitamento dos bebês. E explica pra gente quais são os principais sintomas do rotavírus, né? Para uma pessoa, às vezes, que está apresentando, né, alguns sintomas, para ela ter uma ideia de como funciona, como age o rotavírus. O rotavírus é uma doença diarreica, né? Então, o sintoma principal do rotavírus é diarreia aguda, muito intensa. Então, a diarreia é de fezes líquidas, mal-estar geral, febre alta e acompanhado, talvez, pode acontecer de vômito. Sempre que apresentar esses sintomas, a pessoa deve ir ao médico, né? Deve sim. A gente não consegue delimitar as causas das diarreias, né? Então, é muito grave a diarreia causada por rotavírus, principalmente em criança. Em adulto, ela já não tem mais aquela força, né, de causar uma doença que leva à desidratação e óbito. Em menores de 5 anos, é muito comum a rotavírus apresentar formas mais graves. Mas desde 2006, tem a vacina para rotavírus no calendário de imunização e reduziram muito os casos de complicação por rotavírus desde então. Então é muito importante a gente manter a carteira de vacina em dia. E como você disse, né, apesar de ser uma doença muito comum, tanto nas crianças e agora nos adultos, a maneira de se prevenir é super fácil, é tomando alguns cuidados no dia a dia, principalmente com higiene. Isso mesmo. A higiene, lavar as mãos nunca caiu de moda.